tema que nós vamos estudar hoje é que eu torne a ver. Ele está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46 em diante. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Esse é o tema que nós vamos estudar nessa manhã. Algumas perguntas vão surgir através desse tema e nós iremos tentar, através desse sermão, esclarecer cada uma delas. Primeiro, quantos cegos foram curados neste relato bíblico que nós vamos ver aqui em Marcos? Segundo, se o milagre aconteceu na entrada para Jericó ou na saída de Jericó? Tem também essa questão. E que lições podemos tirar para a nossa vida a respeito desse milagre que ocorreu ali em Jericó? Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 e diante. Vamos nesse momento estudar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Como eu falei para vocês no início, há alguns questionamentos a respeito da história desse cego. Por que nós estamos falando sobre isso? Os livros de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como livros sinóticos. Pastor, o que vem a ser um livro sinótico? O livro sinótico são livros que contêm, grande parte deles ali, histórias parecidas, né? Então, assim, uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente as mesmas palavras. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles se assemelham em muitas histórias. Claro que cada uma delas, às vezes, tem alguns pontos divergentes. E aqui, nessa história do cego, da cura do cego em Jericó, há algumas divergências entre Mateus, Marcos e Lucas. Divergências aparentes que nós precisamos, como cristãos, tentar harmonizar aquilo que foi relatado. Vamos ver aqui um exemplo. Mateus 20 é o relato também da cura do cego. Do verso 29 a 34, anote aí, porque não vai ter como a gente acompanhar todos esses textos, senão o tempo vai ser muito grande. Vocês vão notar lá na história que Mateus, ao contar que houve uma cura de cegos em Jericó, ele fala que houve a cura de dois cegos. E diz que isso ocorreu na saída da cidade. Então, estava saindo da cidade de Jericó, dois cegos estavam assentados à beira do caminho e o nome deles não são mencionados. Esse está lá em Mateus 20, verso 29 a 34. Quando nós vamos para o livro de Lucas, no capítulo 11, do verso 35 a 43, fala também que Jesus curou agora não mais dois cegos, apenas um cego. O nome dele também não é mencionado. E diz que Jesus estava nas proximidades de Jericó. Ou seja, em outras palavras, ele estava entrando na cidade. Aí vem aquela questão: a cura foi na entrada? A cura foi na saída? Eram apenas um cego ou eram dois cegos? E Marcos, nós vemos que a cura foi de apenas um cego e que ele estava saindo da cidade. E o nome do cego é mencionado: Bartimeu, filho de Timeu. Então, como nós harmonizarmos então esses três evangelhos para que o relato da qual eles assim proferiram estejam corretos? Porque os críticos começam a dizer: olha aqui, estão vendo que a história não se bate? Um fala de um jeito, outro fala de outro. Nós sabemos que cada evangelista, quando escreveu o evangelho, ele tinha um grupo especial e ele tinha um propósito a qual está explanando aquela história. Alguns talvez querem enfatizar um em detrimento do outro. Mas aí vem aquela questão: foi na entrada ou foi na saída de Jericó
a cura. O primeiro detalhe que a gente tem que entender aqui é que essa cidade de Jericó do Novo Testamento não é a mesma Jericó a qual Josué invadiu com o povo para conquistar aquela terra. Essa Jericó do Antigo Testamento, ela estava em ruínas, e ela ficava a cerca de 1,6 quilômetros dessa Jericó do Novo Testamento. Então são cidades distintas, e se estava em ruínas, não tem como considerar mais a cidade de Jericó. Segundo ponto, Mateus e Marcos concordam que a cura foi como? Na saída de Jericó. Apenas Lucas diz que estava ali na proximidade. Como harmonizar isso? Alguns utilizam o termo e dizem assim, estava na proximidade porque Jesus estava entre a antiga Jericó e a nova Jericó. Mas há alguns problemas com isso. Primeiro, Jesus estava indo, o texto fala que Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém. E naquela época, a antiga cidade de Jericó, que dava acesso então à nova, não tinha caminho para Jerusalém. Se Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou pela Jericó do Novo Testamento, não tinha como ele ter passado entre uma e outra, porque o caminho era diferente. Não tinha como Lucas falar a respeito disso. Outro detalhe é que a antiga Jericó estava em ruínas. Se estava em ruínas, não tinha como Lucas considerar como uma cidade, até porque ninguém vivia mais lá, a cidade não mais existia. E essas são algumas abordagens que nós vamos contra essa argumentação. Pastor, então como harmonizar essa cura? Se vocês observarem no livro de Lucas, no capítulo 18, assim que Lucas fala do cego de Jericó, Lucas fala também de outro morador que vivia na cidade. Quem é esse que Jesus teve um encontro lá em Jericó? Zaqueu, né? Zaqueu foi um pouquinho mais à frente, subiu numa árvore para poder ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E Lucas, ao terminar a cura de um, ele já introduz o outro que estava também nessa mesma cidade. Como harmonizar isso? Provavelmente, alguns teólogos creem da seguinte forma: Jesus adentrou a cidade de Jericó, ali os cegos viram a multidão, soube que era Jesus, e eles começaram a clamar. Jesus foi até onde estava Zaqueu. Então, para Lucas, entrada. Pede para que Zaqueu desça da árvore para ir para onde? Para a sua casa. E Jesus voltou, então, do caminho, saindo da cidade. Ou seja, naquela volta, então Jesus vai e realiza o milagre daquele cego. Então, tanto Mateus e Marcos estão corretos de dizer que foi na saída, como Lucas também está correto de dizer que foi entrando na cidade de Jericó. Essa é a maneira que nós podemos harmonizar em relação ao relato deles, um falando da entrada, o outro falando que a cura foi na saída. Agora, eram dois cegos ou eram apenas um cego? Possivelmente, o relato mais amplo é o que é o válido, o relato de Mateus, até porque Mateus ele foi um discípulo de Jesus e foi uma testemunha ocular. Ele estava ali com Jesus no momento em que ele viu então o milagre acontecer. Então é bem provável que foram dois cegos que foram curados naquele momento. Por que então Marcos e Lucas enfatizam apenas um cego? Vocês sabem que Lucas ele estava fazendo pesquisas e ele ouviu vários relatos antes de escrever o seu livro. Provavelmente ele se baseou no livro de Marcos por ser o evangelho mais antigo, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, vocês não sabem, vão saber agora, ele escreveu o evangelho de Marcos baseado naquilo que João contou para ele. Quando João estava ali em Roma, Marcos teve um encontro com ele, passou algum tempo com ele lá em Roma, e Pedro foi contando todo o relato da história de Jesus. E Marcos então quis enfatizar ali, talvez, o cego que era mais conhecido daquela época. Bartimeu, ele se tornou um cristão, um seguidor de Jesus, e ao ele escrever esse evangelho e falar de Bartimeu, muitos que lessem aquele evangelho iriam associar a pessoa a qual ele estava falando, que era cego de nascença e agora podia ver. Ele dizia, realmente, eu conheço Bartimeu, eu conheço Timeu, que é o pai dele, e de fato ele era cego e agora ele enxerga. Como é que aconteceu isso? Agora eu sei que foi através da história que Marcos assim contou. Então Marcos talvez não quis falar dos dois cegos porque ele queria enfatizar apenas um, Bartimeu, talvez porque ele era o que gritava mais alto,
Talvez é porque ele era uma pessoa conhecida da época a qual ele estava escrevendo o evangelho, e por isso a ênfase de Marcos foi apenas no cego Bartimeu. Mas, provavelmente, aquela cura que ocorreu foram com dois cegos. Porém, Marcos, como eu falei, ele quis enfatizar mais um em detrimento do outro. Mas, pastor, a gente não veio aqui para tomar uma aula de teologia. A gente quer saber que lições podemos tirar desse texto, dessa história, desse relato que ocorreu na vida desse cego, que era cego e agora passou a enxergar. Primeiro ponto, primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que Satanás, ele tem cegado as pessoas. Se nós formos aqui em 2 Coríntios 4, verso 4, vamos lá na palavra de Deus, 2 Coríntios 4, verso 4, o apóstolo Paulo aqui, ele vem dizendo o que Satanás ele tem desenvolvido hoje na vida das pessoas. E em 2 Coríntios 4, 4 diz assim, todos encontraram aí? Encontraram, acho que vai estar na tela, né? Diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele tem operado cegueira na vida de muitas pessoas. Muitos estão lá na prostituição, nas drogas, né? Muitos estão vivendo uma vida dissoluta, longe dos caminhos do Senhor, e eles acham que estão vivendo uma vida correta, que eles estão fazendo o que é certo. E ao olhar um cristão, né, deixando de trabalhar aos sábados, né, deixando de comer certos tipos de alimentos, para eles aquilo ali é uma loucura e uma perda de tempo. Por quê? Porque o diabo hoje tem cegado muitas pessoas com a cegueira espiritual. Então nós temos que ter cuidado, porque se estamos cegos, temos que pedir, como o cego de Jericó, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar aquilo que talvez nós não estamos enxergando. O segundo ponto é que não devemos dar ouvidos à multidão. Se você for observar lá o relato de Marcos, voltando aqui para o livro de Marcos, ao cego Jericó saber que Jesus estava passando ali naquele momento, ele começou a clamar. E o que a multidão fez aqui no verso 48? E muitos o repreendiam. E começou a dizer, cala a boca, cego. Está incomodando aqui, está atrapalhando. Jesus não vai te olhar, Jesus não vai te ouvir. Não adianta você gritar, está atrapalhando aqui o cortejo. E aquele cego, ele podia muito bem fazer o quê? Calar a sua boca e continuar ali onde ele estava, sem poder receber a cura. Então nós temos que ter cuidado para não darmos ouvido à multidão, porque o número de perdidos serão como a areia do mar. Mas tem muitos jovens que estão na igreja desde criança, aí vai para uma faculdade, chega naquela faculdade e diz assim, tantos filósofos, sociólogos, tantos doutores não creem em Deus, Deus não existe, e ali começa a pregar o ateísmo, e nós começamos a dar ouvido à multidão. E aí começam a introduzir coisas que nós sabemos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E a gente começa a dar ouvidos e começamos a seguir os passos do que a multidão está fazendo. É a moda agora, né? A questão da vestimenta, o mundo todo está com essa tendência. E aí a gente começa a seguir a tendência também. E a gente vai seguindo a multidão. Então, um ponto importante que a gente precisa aprender dessa lição, desse relato que nós estudamos da palavra de Deus, é que nós não devemos dar ouvido à multidão. Nem sempre a multidão está correta. Quase sempre a multidão está errada. A mesma multidão que aplaudiu Jesus quando entrou em Jerusalém, foi a mesma multidão que estava crucificando dias depois. Então nós temos que ter cuidado e não darmos ouvido à multidão, mas dar ouvido ao que diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Outro ponto importante aqui. No verso 50 diz que aquele jovem, quando ouve Jesus diz assim, olha, venha, chamai lá o cego. Diz que ele deu um pulo e lançou fora a sua capa, né? Então alguns talvez precisem lançar fora a sua capa. O que era capa naquela época? Roma, eles davam algumas capas para as pessoas que eram mendigos, para que eles pudessem ter autorização para mendigar. Então aquela capa era um tipo de autorização para que eles pudessem ter esse ofício de mendigância, né? Está pedindo às pessoas ali meios para poder se sustentar.
O fato de dizer que aquele cego ele pulou e deixou de lado a sua capa, é que ele não estava preso mais àquele bem que lhe trazia o sustento. Mas ele foi ao encontro de Jesus, independente se ele perderia ou não aquele meio de sustento ao qual ele tinha. Às vezes, muitos de nós teremos que deixar a capa para seguir a Jesus. Talvez um salário que era rentável pela sua fé de você ser um adventista do sétimo dia, e conforme a palavra de Deus, ter que guardar o dia de sábado como o dia do Senhor. Talvez você possa perder um trabalho que seja rentável, mas pela sua fé em Jesus, pelo seu amor ao Senhor, pela obediência à sua palavra, às vezes nós vamos ter que deixar a nossa capa de lado, mas Deus ele há de nos sustentar. Ele disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então devemos, pela fé, deixar a nossa capa e crer que Deus ele há de nos mostrar um outro caminho. E se aquela porta se fechar, Deus há de abrir uma outra porta. Então, meus irmãos, muitos de nós, em algum momento, vamos ter que deixar a nossa capa da comodidade, a nossa capa da proteção, daquela vida estável que nós temos, para entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. O meu lar tinha harmonia. No momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, começou a haver desarmonia no meu lar. Mas Jesus já tinha proferido isso, né? Que aqueles que o aceitam, e haveriam divisões. Talvez filhos contra pai, pais contra os filhos, esposo contra sua esposa, marido contra sua esposa, esposa contra seu marido, enfim. Isso é profetizado, mas a gente não deve deixar de entregar a nossa vida, de ir até Jesus, porque algo de ruim pode acontecer. Temos que deixar de lado a nossa proteção, a nossa capa, o nosso conforto que vai nos levar para a perdição e para a morte eterna. E assim nos entregar por completo ao Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que eu também vi aqui dessa lição, de lição que nós podemos tirar desse relato, é que não devemos perder a oportunidade. Jesus estava passando naquela cidade, já estava indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele iria morrer pela raça humana. E aquela era a única e última oportunidade que aquele cego tinha de ter um encontro com Jesus. E ele não perdeu a oportunidade. Ele abraçou a oportunidade que estava diante de si, diante da sua mão. E ele começou a gritar e clamar ao Senhor para ter aquele encontro especial com ele. Então Bartimeu clamou a Jesus, que era o único que poderia resolver o seu problema. Muitos de nós temos perdido a oportunidade. Às vezes é um irmão que oferece um estudo bíblico que a gente adia, deixa para depois. Diz: agora está tudo bem, eu não estou precisando nesse momento. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas, a gente não aproveita a oportunidade que temos. O cego Bartimeu, ele não perdeu tempo, ele aproveitou as oportunidades que foram dadas para ele, e ele abraçou a fé no Senhor Jesus Cristo, e assim pôde obter o milagre, a cura, a restauração. Então, irmãos, não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Aproveite enquanto você tem um fôlego de vida. Aproveite enquanto você está vivo, está com saúde, para fazer a sua entrega para o Senhor. Não adie, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Até contei uma experiência no meu primeiro sermão que eu preguei aqui na questão evangelística, que uma irmã disse que batizaria depois do carnaval. Não sei quantos lembram dessa história, né? E quando chegasse o carnaval, depois do carnaval, ela iria entregar a vida a Jesus. E no dia do carnaval, ela já estava doente, estava internada, e ela morreu sem poder entregar a sua vida a Cristo Jesus. Começou o carnaval e a família estava enterrando aquela irmã que não fez a sua entrega enquanto havia tempo. Então aproveite a oportunidade, enquanto a porta da graça está aberta, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há o fôlego de vida. Outro ponto importante aqui, no verso 51, Jesus começa a fazer uma pergunta para ele. Está o cego lá gritando, chamando Jesus, e aí agora Jesus, quando tem encontro com ele, diz assim: e aí, meu jovem, o que é que você quer que eu faça? Parece que a pergunta de Jesus foi uma pergunta meio tola, né? Um cego clamando ali, mendigo, tem um encontro com Jesus, ele diz: mas Senhor, está bem claro, né? Está na cara, eu quero enxergar, né? Por que você está perguntando o que é que eu quero? O que eu mais quero hoje é ver. Mas Jesus Cristo sabia que uma pessoa que passou muito tempo cego, voltar a enxergar talvez não seria algo tão bom, algo que ele de fato estava necessitando naquele momento. Segundo alguns cientistas, algumas pessoas que já estudaram a respeito de uma pessoa que passou por um grande prolongamento de tempo sem enxergar,
o voltar a enxergar não é uma experiência tão boa. Primeiro que a pessoa ela fica desorientada, porque ela nunca tinha visto, e agora ela passa a ver. Então ela perde um pouco a sua direção. Segundo que ele começa a ter um mal-estar, dores estomacais, enjoo, tonteira, né? Fica tonto, porque ele estava há muito tempo sem visão, e agora volta a ver. Outra situação interessante desse jovem, como ele era cego desde criança, provavelmente ele nunca teve um ofício, uma profissão. A profissão dele era o quê? Mendigar, pedir dinheiro para as pessoas para poder se sustentar. E agora que ele iria voltar a ver, ninguém ajudaram um ex-cego. Uma pessoa que era cega e agora está enxergando. Eu vou lhe ajudar por quê? Não, porque eu era cego. Já viu alguém pedir ajuda por isso? Não, eu era pobre e agora eu sou rico, mas eu queria que você me ajudasse. Alguém vai ajudar dessa maneira? Não tinha lógica. Então, já que ninguém poderia ajudar um ex-cego, ele precisaria fazer o quê? Trabalhar. E agora ele iria trabalhar de quê se ele não tinha nenhuma profissão? Então vemos que a pergunta de Jesus não foi uma pergunta tola, mas uma pergunta para reflexão. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o que queremos, que necessitamos, é aquilo que realmente nós estamos necessitando de verdade. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Então quando você pedir algo ao Senhor e a resposta não for aquela que você gostaria de receber, não fique chateado com Deus. Não fique reclamando de Jesus. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Deus não dá aquilo que nós precisamos. Deus dá aquilo que nós necessitamos. A nossa verdadeira necessidade. É por isso que sempre a gente tem que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Então a pergunta de Jesus não foi uma pergunta boba. Deus queria saber de fato se aquilo iria trazer a verdadeira felicidade daquele homem. E o último ponto aqui, o mais importante, não, tem mais um ponto antes desse. Quando a nossa cegueira é curada, nós também começamos a ver coisas que realmente nós não gostaríamos de ver, né? Sabe antes de vir para a igreja, a gente ser batizado, antes de conhecer o reino de Deus, a gente achava que tudo era perfeito. Mas quando a gente entra na igreja, às vezes a gente pode se decepcionar com algum membro da igreja, com o pastor, com o ancião, com aquela pessoa até que foi nosso instrutor bíblico. Nós podemos nos decepcionar com essa pessoa. Nós podemos ver algo que a gente não via, né, no caráter de algumas pessoas que há na terra. Todos nós somos pecadores. Em algum momento eu posso falhar ou você pode falhar com outra pessoa. Somos maus por natureza e precisamos a cada dia pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e transforme o nosso caráter. Mas quando nós voltamos a enxergar, ver as coisas espirituais, talvez a gente enxergue algumas coisas que nós não gostaríamos de enxergar, nós não gostaríamos de ver. É porque Deus agora nos mostra que alguns caminhos que andávamos, algumas pessoas que andávamos conosco, não eram o melhor. E às vezes a gente tem que deixar talvez uma amizade que é insalubre, né? Um trabalho que talvez não esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. A gente começa a ver com um olhar diferente. E talvez a gente enxergue algo que a gente não gostaria de ver. Mas por fim, vou ler só um texto com vocês, João 9,39. Jesus Cristo deixou esse texto aqui importante para nós. Isso aqui é uma mensagem do Senhor. João 9,39, ele diz assim. João 9,39. Ao se falar de ver, enxergar algumas coisas que nós não gostaríamos de enxergar. Diz assim, ó, João 9, verso 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Então Deus, Ele abre nossos olhos para nós enxergarmos algumas coisas que aqueles que precisavam ver, talvez não vejam e vão continuar na cegueira espiritual e na sua perdição. Mas voltando aqui para Marcos, o último verso aqui, o verso 52, Jesus agora cura aquele cego e diz assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Aquele cego foi embora? O que a Bíblia diz? E ele passou a seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. Aquele homem obteve o que ele tanto queria, que era a cura dos seus olhos, a cura física. Mas não somente isso. Ele agora estava sendo grato por aquilo que Cristo tinha feito na sua vida. E agora ele queria seguir a Jesus por onde quer que Jesus andasse. Muitos de nós talvez clamamos ao Senhor, pedimos a Deus algo em especial e Deus nos atendeu.
Mas sabe aquela pessoa que pede, Deus dá e depois ele vira as costas? E não quer mais saber de Jesus? O cego de Jericó Bartimeu poderia fazer isso. Mas ele tomou uma decisão ao inverso. Ele passou a seguir a Jesus por toda a sua vida. Eu estava fazendo uma prática pastoral na época que eu estava estudando no seminário de teologia. E ao nós chegarmos nessa cidade de Queimadas, lá na Bahia, havia uma senhora que ela estava em todos os cultos na igreja. Quarta, sábado, domingo, todos os cultos elas estavam lá. Porque ela passou a visitar a igreja. O seu marido, houve um conflito em casa e ele saiu da sua casa. E ela foi para a igreja no dia de quarta-feira pedir para que os irmãos orassem para que seu marido voltasse para casa. E todas as quartas, sábado e domingo, aquela irmã estava lá pedindo para que os irmãos orassem para que o seu esposo voltasse. E quando nós chegamos para fazer a prática pastoral, os irmãos disseram: pastor, eu já chamava de pastor mesmo não sendo ainda chamado pelo Senhor, mas ela disse: pastor, nós precisamos visitar essa irmã porque ela não está vindo mais à igreja. E o que é que aconteceu? Não, a gente estava orando para que o esposo dela voltasse para a igreja. E o esposo dela voltou e ela não veio mais à igreja. E nós fomos lá visitar. E aí dizemos: olha, irmã, estamos sentindo a sua falta na igreja, a senhora estava sempre assídua lá, né? A igreja orou, seu esposo voltou para casa, por que a irmã não está vindo mais para a igreja? Ela falou com essas palavras: pastor, eu pedi para a igreja orasse para que meu esposo voltasse. Meu esposo voltou, então não preciso mais ir para a igreja. Então o cego de Jericó poderia também tomar essa mesma atitude. Eu era cego, agora eu vejo, eu vou seguir a minha vida agora do meu jeito. Mas ele não, ele decidiu seguir a Jesus para onde quer que Jesus assim o fosse. Está você disposto a cada dia a seguir a Jesus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às perseguições, entregar a sua vida diariamente a Ele e ser grato pela salvação que Ele nos dá, que é de graça? Nós não precisamos fazer nada, apenas aceitá-la. Está você disposto a seguir Jesus para onde quer que Ele for, para onde quer que Ele mande você ir? Está você disposto a fazer isso? Então, concluindo o sermão dessa manhã, o diabo tem cegado muitas pessoas. A multidão tem nos impedido muitas vezes de ir até Jesus. Precisamos lançar fora a capa do comodismo e ir em busca de Jesus para obter aquilo que tanto nós necessitamos. Não perca a oportunidade de entregar diariamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e obter a salvação que Ele nos dá de graça. E embora venham decepções, embora venham as dificuldades em acompanhar a Jesus, que não deixemos de segui-lo, mas que possamos estar ao lado dele em todos os momentos, quer no momento de alegria, quer no momento de aflição, quer que seja pelo vale da sombra da morte, que nós não venhamos esquecer que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Quantos desejam entregar a sua vida a Jesus e segui-lo por onde quer que Ele vá? Levante a sua mão. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude através dessas lições colocar em prática em nossas vidas também. Feche seus olhos nesse momento, pense em Deus, vamos falar com o Senhor. Pai bendito e amado, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na Tua Bíblia, na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras, podemos hoje, Senhor, vermos esse relato especial desse grande milagre que o Senhor realizou na vida do Teu servo Bartimeu. Que possamos, Senhor, assim como Bartimeu, aproveitarmos as oportunidades que estão diante de nós. Que possamos seguir ao Senhor em todos os momentos e que não venhamos deixar o inimigo nos cegar, nos desviar, não deixar com que a multidão nos esmoreça e faça com que a nossa fé seja debilitada, mas que possamos ter uma fé grandiosa no Senhor, que possamos seguir a Tua palavra e que possamos entregar a nossa vida diariamente ao Senhor. Ó Pai, nos batiza a cada dia com o Seu Santo Espírito, nos dê força para continuar a jornada, e mesmo em meio às lutas e decepções, que não possamos deixar de crer no Senhor, mas que possamos a cada dia nos preparar para o reino dos céus. São bênçãos que nós te pedimos, no doce sagrado nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.